Efésios 5, do verso 15 ao verso 21. Diz assim a Escritura: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Mais uma vez vamos orar ao Senhor. Poderoso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós nos reunimos aqui para glorificar e exaltar e bendizer o Teu santo nome, Pai, e a pessoa bendita do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo do Senhor nos ajude nesse momento com a Tua palavra e que ela possa chegar aos corações e ali edificar o Teu povo, bendito Deus. Que o Senhor também seja glorificado por isso, pela edificação da igreja e pelo crescimento da igreja. Nós Te louvamos com alegria e pedimos agora o auxílio do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, finalizando o capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, e ainda o apóstolo Paulo fazendo algumas colocações importantes acerca do procedimento cristão, comparando com o que ele falou aqui no começo do capítulo 5, quando ele dá uma série de exemplos e de maneiras de viver que não mais são condizentes com a vida cristã. O apóstolo Paulo, como nós vimos, ele vai falar sobre estes excessos e a vida imoral que muitos que hoje faziam parte da igreja de Éfeso viviam no passado. E ele passa então essa sequência de versículos, a começar no verso 3, indo até o verso 14, mostrando àqueles irmãos que aquele tipo de vida não mais condiz com a vida dos cristãos, com a vida daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. E ele então, no verso 15, ele começa a finalizar o seu argumento. É por isso que o texto começa com essa palavra, portanto, ou seja, depois de tudo que ele falou nos versos 3 em diante, na verdade, a partir do verso 1, quando ele mostra que Cristo é o alvo da nossa imitação, e então, a partir do verso 3, ele começa a mostrar o modo errado de vida. No verso 15, ele conclui esse pensamento, esse raciocínio, mostrando e exortando a igreja com algumas colocações bastante importantes que nós vamos tratar nessa noite. Então ele começa o verso 15 dizendo: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Para o apóstolo Paulo, os cristãos são sábios. E o apóstolo Paulo traz esta certeza no coração porque ele sabe que a própria sabedoria é um dom de Deus, é um fruto do Espírito Santo. Por isso, ele admoesta aqueles irmãos a ter sabedoria na sua vida, a proceder com sabedoria. Vede prudentemente como andais. Ele várias vezes usa a expressão andar como sendo um modo de vida da pessoa, como sendo um comportamento, a maneira como você vive, o estilo de vida que você tem, que você leva. E o apóstolo Paulo diz: olhem com prudência a maneira como vocês vivem. Vede prudentemente como vocês se comportam, como vocês vivem. Vede prudentemente como é o estilo de vida de vocês. E não
como nécios, não andem como loucos, mas como sábios que são. Então há uma comparação inicial do apóstolo Paulo entre a sabedoria do cristão e a loucura daquele que não conhece a Deus. E para o apóstolo Paulo, o homem sem Cristo é um nécio. E a palavra nécio é a mesma palavra usada para louco. O louco diz no seu coração, não há Deus. O ateu. O louco ali, no Salmo, é o ateu. O ateu é quem diz que não existe Deus, que não há Deus nenhum. Ele é chamado de louco. O apóstolo Paulo diz aqui que os homens que vivem de modo imprudente, que vivem mergulhados na sua imoralidade, nesta vida que nós apresentamos no último domingo, uma vida de vulgaridade, uma vida de palavras torpes, de palavras imorais, uma vida de obscenidade. Paulo designa estas pessoas como loucas. Não tem a sabedoria que procede do Espírito Santo. Por outro lado, a advertência é que os cristãos devem olhar para a sua vida de modo prudente, viver de modo prudente. É um contraste com a maneira de vida apresentada aqui nos versos anteriores. Vede prudentemente como vocês vivem, como vocês se comportam. Então, andar traz a ideia de viver, a ideia de comportamento. É uma palavra utilizada muito no Antigo Testamento. Na verdade, isso é um hebraísmo de Paulo. Andar no Antigo Testamento é viver. É o modo de vida de cada um. Como é que você vive? Como é a sua vida durante a semana, no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, diante dos seus colegas, dos seus amigos, na escola que você frequenta, diante dos seus vizinhos? Como você vive? É isso que Paulo está dizendo. Olhem prudentemente como vocês vivem, como vocês andam, como vocês se comportam, e não como loucos, aquela maneira que Paulo apresentou nos versos anteriores. Então, para Paulo, todo cristão é sábio, é dotado de sabedoria, porque ele tem o Espírito de Deus. Ele tem o Espírito Santo, então ele tem o fruto do Espírito com ele. Então ele é um homem sábio. Andem com os sábios. E aí nós temos algumas características apresentadas a partir do verso 16, que mostram o homem sábio, segundo as colocações do apóstolo Paulo. Primeiro, o homem sábio, ele planeja o seu tempo. Ele não estraga o seu tempo. Pelo contrário, o homem sábio é aquele homem que sabe usar tempo. Paulo vai dizer, ele sempre traz uma colocação, um imperativo, e ao mesmo tempo ele traz uma colocação contrária, uma negação. Ele diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. E ele vai fazer esse tipo de contraste o tempo todo, com exceção do verso 19. Paulo vai trazendo uma colocação positiva e uma colocação, um aspecto negativo, né? Uma advertência para que as pessoas prestem atenção, para que os crentes de Éfeso, e para nós hoje, prestarmos atenção. Então, remir o tempo significa usar o tempo com sabedoria e não simplesmente deixar a vida levar você, deixar que o tempo passe de qualquer modo, não sendo sábio para fazer as coisas corretas, usar o tempo com sabedoria. Muita gente tem estragado a sua vida, o seu tempo com bobagens, com banalidades, com coisas fúteis até. Futilidades, infantilidades. Não usam o tempo para produzir algo bom para o reino de Deus. Não usam o seu tempo para levar a palavra de Deus adiante. Não se preocupam com o tempo em levar às pessoas o conhecimento de Cristo Jesus. Aqui Paulo usa uma palavra para tempo que significa mais ou menos aproveitar as oportunidades. Existem duas palavras para tempo que são importantes. Uma que
explica a ideia do tempo enquanto cronologia, eventos cronológicos, né? Então você pega um calendário, ele é cronológico. Ano tal, dia tal, evento tal. Mas Paulo usa uma outra palavra aqui. A palavra kairos, que traz a ideia de, aqui no texto, de aproveitar as oportunidades que aparecem. É o mesmo conselho que o apóstolo Paulo deu para Timóteo, quando ele diz que ele deve levar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, ou seja, aproveitando cada oportunidade que surgir. E ele usa essa palavra, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, utilizando bem as oportunidades, utilizando bem o tempo que Deus te dá, para que você não desperdice o tempo que é tão precioso. Jonathan Edwards, um pastor do século 17, ele escreveu algumas resoluções num diário que ele mantinha consigo. E todos os dias ele colocava uma resolução para que ele cumprisse. É como se ele fizesse o seguinte: nós fizéssemos o seguinte. A partir de hoje, você escreve, a partir de hoje, eu nunca mais vou chegar atrasado na igreja. Você colocava a data de hoje, a resolução que você tomou, e todos os dias você procurasse obedecer aquela resolução, cumprir aquela resolução à risca. Então, no domingo, você olhava para aquela resolução que você mesmo determinou para si e procurava cumpri-la à risca. Então, Jonathan Edwards fez uma resolução sobre o tempo. E nessa resolução ele diz que vai aproveitar todos os momentos da sua vida para fazer coisas úteis para o reino de Deus. Ele não vai gastar o seu tempo à toa, com banalidades, com coisas inaproveitáveis. Mas ele vai usar o tempo de modo sábio. Ele vai gastar o seu tempo com sabedoria para o reino de Deus. E segundo os seus biógrafos, Jonathan Edwards cumpriu todas as suas resoluções. Procurava viver de uma forma tal que cumprisse aquilo que ele determinou para si mesmo fazer. Portanto, o apóstolo Paulo diz que o homem sábio é aquele que administra bem o seu tempo, porque os dias são maus. Essa colocação é como se Paulo estivesse, significa algo como que os dias estão findando. Então, aproveite o seu tempo, porque os dias estão acabando. Os dias são maus. Depois, no verso 17, o apóstolo Paulo continua dizendo: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Isso é muito importante, irmãos. O insensato, ele de fato não vai se preocupar com o tempo e muito menos com a questão da malignidade dos nossos dias, da nossa época, do mundo em que nós estamos vivendo. O insensato aqui é aquele que não tem escrúpulos. Então Paulo diz que tal insensato não se preocupa com estas coisas. E ele adverte aos irmãos efésios a não se tornarem como esses insensatos. E então vem a dica positiva, ele diz: procurai compreender qual a vontade do Senhor. Você vai remir o seu tempo. Primeiro você vai andar de modo prudente no mundo, e não como um louco. Você vai andar como um sábio. E aí você vai cuidar do seu tempo de modo correto, planejar o seu tempo. Depois você vai procurar compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida e de uma forma geral. Há duas maneiras, segundo John Stott coloca, que eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte: de uma maneira geral, todos nós sabemos qual é a vontade do Senhor.
o que o Senhor quer para o mundo, para a sua igreja. Então, essa verdade está revelada na Escritura. Se alguém perguntar a você qual o propósito de Deus com o mundo, ele está perguntando qual é a vontade de Deus, em outras palavras. E essa vontade, ela está revelada na Escritura Sagrada. Então, de um modo geral, nós sabemos exatamente qual é a vontade de Deus, pelo menos naquilo que Deus nos revelou na palavra. Se nós não sabemos, é porque nós não pesquisamos na Escritura. É porque nós não lemos a sua palavra, não meditamos, não nos aprofundamos em saber as coisas de Deus. E aí, então, navegamos num mar onde não temos um leme, uma direção, não sabemos quem é Deus, não sabemos qual é a vontade de Deus, e ficamos perdidos no meio de um vendaval, no meio de um maremoto. Mas se nós conhecemos a Escritura, se nós nos devotamos a estudar com afinco a palavra de Deus, irmãos, nós vamos aprender qual é a boa e agradável vontade do Senhor. Nós vamos entender mais sobre Deus e conhecer sobre Deus. De um modo geral, todos os cristãos devem conhecer isso. E John Stott diz que também há uma vontade do Senhor particular para cada um de nós, mas essa não está revelada nas Escrituras. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida até o fim dos meus dias. O que eu sei é aquilo que Deus, de um modo geral, implícito, revelou na sua palavra. Coisas que não são específicas, mas que são genéricas. E eu sei a vontade de Deus na minha vida naquilo que já aconteceu. Por exemplo, eu sei que o Senhor me chamou para o pastorado da sua igreja, porque isso já aconteceu no tempo e se cumpre até aqui. Mas o futuro da minha vida, coisas específicas, como por exemplo, o dia em que eu vou morrer, se eu for solteiro, a pessoa com quem eu vou casar, tem certas coisas que nós não temos como saber, mas há princípios nas Escrituras que nos ajudam a entender até nisso a vontade do Senhor para nós. E nós precisamos estudar as Escrituras para conhecer a vontade de Deus. E Paulo diz que o homem sábio, ele vai remir o seu tempo, ele vai procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Quantas vezes, irmãos, vocês, antes de tomar uma decisão, perguntaram a si mesmo: esta é a vontade do Senhor? A decisão que eu estou para tomar, eu já me decidi, e eu vou tomar essa decisão, também uma decisão que é conforme a vontade do Senhor. Muitas vezes é possível identificarmos isso positivamente, de modo correto, bíblico. Por exemplo, você recebe uma oferta de emprego, você está desempregado, Deus quer que você trabalhe, e você recebe uma oferta de emprego, mas essa oferta é indecorosa. Você, por exemplo, é convidado para trabalhar num motel, ou num prostíbulo de luxo, ou numa agência que promove práticas ilegais. Você sabe que essa não é a vontade do Senhor para você. Não precisa dizer isso para você. Ele já diz pela Escritura. São esses os termos gerais da Escritura que nós podemos usar para conhecer qual é a vontade do Senhor. Agora, se você quer casar e quer saber se Deus vai te dar uma mulher, se você for homem, vai te dar uma mulher loira ou uma mulher morena, aí já são outros 500. Mas tem muitos princípios da Escritura que é possível compreender. E Paulo diz que é necessário, verso 17, que nós precisamos procurar compreender qual é a vontade do Senhor na nossa vida. Deus me tirou do lamaçal do pecado. Deus me tirou de um ciclo de amizades que são comprometedores. Um ciclo de amizades que
aflora a imoralidade, será a vontade do Senhor que eu mantenha estes amigos, estes homens como sendo parte do meu ciclo de amizade? Você sabe qual é a vontade do Senhor nesse sentido. No verso 18, o apóstolo Paulo, então, fala sobre o Espírito Santo. Ele diz: não vos embriagueis com vinho. Aqui nós temos uma colocação imperativa de Paulo do tipo não faça, e a outra do tipo faça. Ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. São dois imperativos aqui. A primeira ordem de Paulo é contra a embriaguez. Paulo diz: não vos embriagueis com vinho. E é bem verdade, irmãos, se olharmos no contexto aqui, para entendermos essas palavras de Paulo dentro desse contexto, que as pessoas em Éfeso praticavam exatamente esse tipo de vida, de promiscuidade, como vemos no verso 3 em diante, e da bebedeira. Havia em Éfeso um culto, além do culto de Diana dos Efésios, o culto ao deus Baco, e Baco é o deus do vinho. Então havia um ritual onde as pessoas se embriagavam, ou seja, elas se enchiam de vinho, e esse encher de vinho levava aos atos de imoralidade que são descritos aqui no verso 3 em diante. É por isso que o apóstolo Paulo diz isso: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Perceba que aqui é uma proibição contra a embriaguez, mas não há uma proibição ao uso moderado do vinho. O que, na verdade, Paulo comenta abertamente em outras partes e em outros textos, falando sobre isso. Mas ele condena a embriaguez. E não só Paulo, a Escritura do Antigo e do Novo Testamento condena a embriaguez de forma veemente. Porque quando você se embriaga, você passa a ser alguém cheio do álcool. E o argumento de Paulo é: enchei-vos do Espírito. Quando você está embriagado, vou usar uma linguagem aqui do campo espiritual, e está possesso pelo álcool, pelo vinho, que representa aqui todo tipo de bebida. Não só o vinho em si, mas todo tipo de bebida que contém álcool, que embriaga. Então, quando você se embriaga, você fica possuído pelo álcool, controlado pelo álcool. Aquela pessoa que está embriagada, ela faz coisas que, se não estivesse alcoolizada, ela não faria. Inclusive, disse, no caso, por aí, que as pessoas que se embriagam se tornam mais corajosas, se tornam mais valentes, fazem coisas que não fariam se não tivesse sob o efeito do álcool. Então, o álcool termina por direcionar a sua vida. Ele enche você e ele começa a conduzir você de uma forma que você não faria se não tivesse sob o efeito do álcool. Contudo, irmãos, fala-se de embriaguez e não do uso moderado do vinho, porque senão, se nós não entendemos e não fizermos esta separação, se nós entendermos erroneamente que ingerir álcool é pecado, nós estamos condenando a nós mesmos e condenando os ensinos do próprio Senhor Jesus Cristo, que deu vinho aos seus discípulos na ceia do Senhor. Condenamos o apóstolo Paulo quando celebra a ceia em Corinto e também fala do vinho, a maneira correta de se celebrar a ceia do Senhor. E condenamos o próprio Senhor ao fazer vinho nas bodas de Caná da Galileia. Então, não devemos ser puristas ao extremo e dizer que é pecado fazer uso do vinho. Aqui o texto é muito claro quando diz: não vos embriagueis. E aqui está o pecado, o excesso. Aqui está o pecado, o uso abusivo da substância. E assim como é pecado você se embriagar com o vinho, também é pecado todo tipo de abuso, não só com o vinho.
Comer demais é um pecado. Dormir demais é um pecado. Porque a partir do momento que você começa a dormir demais, você se torna um preguiçoso. Você não cumpre mais as suas atividades. Você não vai conseguir remir o tempo, como diz o apóstolo Paulo. E você cai numa série de problemas e você nem para pensar que às vezes isso também, esse costume de dormir até o meio-dia, não é muito sadio muitas vezes, quando você não consegue remir o tempo. Se você é um guarda noturno, eu até aceito que você durma até o meio-dia, quando você chega em sua casa. Mas se não, você tem que remir o tempo com sabedoria e não abusar das coisas. O apóstolo Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Perceba que aqui também há um imperativo. Ser cheio do Espírito não é um mero desejo ou uma mera opção. É uma ordem paulina. Paulo ordena aos crentes que eles sejam cheios do Espírito. Que coisa, meus irmãos. Não apenas ter o Espírito Santo, mas encher o Espírito. Aqui há um verbo, ele está colocado aqui num modo que não existe no nosso português. Então, o que Paulo está dizendo aqui não é apenas que a pessoa tem que ser cheia do Espírito. É ser cheia e continuar sempre cheia. Na verdade, é uma ideia de vários enchimentos. Você enche, se secar, enche de novo. Se secar, enche de novo. Se baixar um pouquinho, enche de novo. A ideia no grego é essa. É estar sempre cheio. Se baixar um pouco, enche novamente. É como o tanque de um carro. Você põe combustível, enche o tanque, ele está ali lotado, cheio, você vai viajando, andando, e aí o tanque baixa. Você para no posto, enche de novo. Essa é a ideia no grego. Essa palavra está no modo que traz exatamente essa ideia. Então a ordem é que você esteja sempre cheio do Espírito Santo. Perceba que há o termo aqui é plural. Não são alguns crentes que vão ficar cheios do Espírito. A ordem paulina não é para uma elite espiritual ser cheia do Espírito Santo. Aos irmãos presbíteros sejam cheios do Espírito Santo. Os outros podem ter só metade. A ordem é para todos. Paulo está falando com a igreja. O termo está no plural. O imperativo é para que todos os cristãos sejam cheios do Espírito Santo. E esse enchimento, irmãos, do Espírito Santo, ele deve ser, na verdade, crido pela igreja como um enchimento que procede de Deus sobre nós. E que todos nós, enquanto cristãos, devemos observar esse imperativo do apóstolo Paulo com seriedade, ser cheio do Espírito Santo. E como ser cheio do Espírito Santo? Um certo puritano diz, numa linguagem muito clara, para que você seja cheio do Espírito Santo, você precisa ser cheio da Escritura. Se você não tiver a Escritura no seu coração, você não terá o Espírito de Deus. Se você não tiver uma vida com procedimentos santos, baseado na santa lei de Deus, você não pode ter o Espírito em medida elevada. Em outras palavras, o que ele diz é que um homem que obedece à palavra de Deus é cheio do Espírito Santo. Quando, lá em Atos dos Apóstolos, a Escritura diz que eles procuravam os diáconos, e a Escritura diz que eles encontraram homens cheios do Espírito. Estes homens cheios do Espírito Santo, eles eram homens cheios da palavra de Deus. Homens que tinham um compromisso com a Escritura, por isso eram cheios do Espírito.
São lá a lista em Atos 6 dos apóstolos do Senhor. Portanto, 2 imperativos: não se embriagar e encher-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito. Nós temos que, como bons batistas que somos, irmãos, pensar agora naqueles nossos irmãos que têm um entendimento equivocado destes textos e acham que o enchimento do Espírito Santo é uma segunda bênção e que ela vem apenas para um grupo seleto de pessoas. Isso não é o que o texto do Novo Testamento diz, de modo nenhum. Aquelas igrejas que têm os seus profetas especiais, têm as pessoas mais ungidas do que as outras, tem pessoas que possuem o Espírito mais do que os outros, como se somente eles pudessem, como se eles estivessem num nível diferenciado dos outros irmãos. São homens que Deus escolheu para esse momento. Isso não condiz com o texto grego do Novo Testamento. E nem com a ordem paulina de que toda a igreja deve ser cheia do Espírito Santo de Deus. O vinho, diz Paulo, há dissolução nele. A dissolução traz a ideia da imoralidade novamente, dos versos 3 em diante, que ele já frisou. Então, muitos homens, como nós citamos no caso do culto ao Deus Bá, e no nosso tempo, muitos homens se embriagam e realmente aprontam coisas absurdas, comportamentos imorais, depravação, obscenidade, vulgaridade, todas essas coisas, porque estão cheios do vinho, cheios da embriaguez. Mas, a partir do verso seguinte, o apóstolo diz que aqueles que são cheios do Espírito, veja, verso 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Aqui o verso 19 há uma dupla afirmação ou ideia do apóstolo Paulo. Primeiro, a ideia fraterna entre vós, falando entre vós. Quem é cheio do Espírito, como ele fala com o outro? Como é o comportamento, como se relaciona aqueles que são cheios do Espírito Santo? Como é o relacionamento mútuo? E depois o apóstolo Paulo mostra como é o relacionamento com o Senhor, com Deus, com Cristo. Primeiro ele diz, falando entre vós com salmos. A ideia aqui, de todo o verso 19, inclusive, é uma ideia litúrgica, de culto, de adoração a Deus. Os cristãos entre si falam com o uso de salmos, ou seja, com a linguagem da salmodia. E quando eles se voltam para Deus no culto, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então há um duplo relacionamento no verso 19, litúrgico, entre os irmãos e dos irmãos com Deus. Entre si, entoando salmos, e com Deus, também ainda de modo cultico, com cânticos espirituais, hinos e cânticos espirituais. Mas há uma colocação aqui que merece a nossa atenção também. O apóstolo diz, louvando de coração. Não de fingimento, não com a boca, apenas. Porque uma coisa é estarmos na igreja e cantarmos com a boca, mas o coração está longe do Senhor. Você até canta, conhece, você até ora, sabe orar, você sabe as palavras,
você se expressa com a boca, repetindo todas as letras que são cantadas na igreja, mas não é com o coração. Ou seja, não é um cântico adornado com a verdade. Não é uma adoração autêntica. Às vezes a igreja mais parece um bando de zumbis que ficam todos só assim, abrindo a boca, mas você não vê o fervor autêntico, a adoração autêntica ao Senhor, de coração. Irmãos, quando nós estamos cantando hinos e louvores ao nosso Deus, nós temos que louvar de verdade. Nós temos que cantar a plenos pulmões. Não é cantar para dentro, é cantar para fora. Uma professora de música nossa no seminário, ela dizia isso quando estava ensinando canto a nós seminaristas. Elas diziam: olha, irmãos, vocês estão cantando para dentro. Aí depois nós descobrimos que cantar para dentro era ter vergonha de cantar. Era o que ela queria dizer, né? Vocês estão cantando para dentro, vocês estão cantando, em vez de jogar a voz para fora, estão falando para dentro de si. Você tem que, com alegria, exaltar a Deus, falar com alegria, cantar, bendizer o Altíssimo, repetir em alta voz, louvar, adorar a Deus. É isso. Não é ficar num banco, num mero marasmo espiritual e não adorar a Deus com o coração. Com o coração cheio de alegria, movido pelo Espírito, porque você é cheio do Espírito. Cante, meus irmãos. Cantem, adorem, exaltem de verdade. Você não precisa pular e subir num banco, numa janela para ter alegria, mas você tem que cantar de verdade. Adorar, põe o seu coração na sua boca e cante. Essas são as marcas, perceba, de alguém que é cheio do Espírito. Ele fala com os irmãos com salmos, a sua boca é cheia de alegria verdadeira. Ele entoa cânticos espirituais, louva de coração ao Senhor. Todas as vezes que você encontrar a palavra Senhor aqui nesse texto, é uma referência implícita, porque não é um nome, mas é uma referência a Jesus Cristo. Então, o que Paulo está dizendo no verso 19 é que deve-se entoar e louvar de coração a Jesus Cristo, com hinos e cânticos espirituais. No verso 20, Paulo vai dizer que o homem e a mulher cheio do Espírito, ele dá graças a Deus por tudo. A Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você deve conhecer também aquele crente que gosta de resmungar. Encontra ele assim: oi, meu irmão, como vai? Tá ruim, irmão. Coisa tá ruim, não sei mais o que eu faço não, irmão. Às vezes a gente está meio para baixo, né? Está triste, passando ali por um problema que chegou agora e você dá uma fraquejada. Termina sendo um crente assim, um dia. Aí no outro dia você encontra um irmão, uma semana depois, bate nas costas: ei, meu amado, como vai? Agora está pior. Estou ruim. Cor não está bem não, irmão. Sei mais o que faço. E toda vez que você encontra essa pessoa, é assim. O irmão vem para a igreja e quando vai orar é só lamentação de Jeremias. É só lamento. Não tem glória a Deus para dar. Deus, obrigado que eu estou vivo. É só lamentação. Deus, eu não aguento mais essa vida. Sofrimento. Aí começa. Os irmãos tudo choram, né? Porque é muita dor.
Mas o apóstolo Paulo diz que o crente cheio do Espírito, ele dá sempre graças a Deus por tudo. Os israelitas no deserto só praguejavam o tempo todo. Em toda situação era praguejando. Ah, Moisés, aqui não tem carne. E lá no Egito também não tinha, era só cebola. Não tem carne. Eram exigentes, né? Você nos trouxe aqui para morrer de fome. Ah, Moisés, não tem água. Aqui não tem água para a gente beber. Quando aparece água, diz, Moisés, a água é amarga. E toda hora é assim. Sempre praguejando. Nada conforta estes irmãos, agrada estes irmãos. São irmãos cristãos. Na verdade, são irmãos que parece que nem têm o Espírito. Não se vê a alegria, fruto do Espírito Santo, não se vê a alegria. Dando sempre a Deus graças por tudo, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos muitos motivos para adorar ao nosso Deus e dar graças a Deus pelas coisas, irmãos. Dê graças a Deus por acordar, dê graças a Deus por comer, por tomar café, por se vestir, por ter um lugar para ir, um carro, uma moto, uma bicicleta, pés para andar. Glorifique a Deus pelas coisas que Deus deu a você, pelas oportunidades, pelos amigos, pela família, pela saúde, por tudo. É engraçado que os mártires que estavam sendo queimados na fogueira morriam glorificando a Deus, louvando, exaltando a Deus. E as pessoas hoje na igreja só praguejam o tempo todo. Veja que o apóstolo Paulo também ensina que a maneira de você chegar a Deus é por meio de Cristo Jesus. Assim como é Cristo quem nos leva até o Pai, é o próprio Cristo quem leva as nossas alegrias ao Pai, a nossa gratidão ao Pai, o nosso louvor ao Pai. É por meio dele. Ele diz, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Ele é o caminho, o canal nosso. E o apóstolo Paulo termina o verso 21 dessas várias colocações práticas, dizendo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele termina, a gente pode ligar com o verso 19 do relacionamento entre os irmãos, falando uns com os outros com salmos e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo Jesus. Isso é difícil. Sujeitar uns aos outros é submeter-se ao outro. É você colocar-se à disposição do outro. É você estar pronto a servir ao outro. É você se colocar menor do que o outro, inclusive. Porque aqui traz a ideia do servo. O servo é menor que o Senhor, Jesus diz. E a ideia é que nos nossos relacionamentos devemos ser servos uns dos outros, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Percebam, em temor a Cristo, que é o Senhor de todos. Servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em favor dos seus amigos, diz o texto. Aqui o apóstolo Paulo traz esse exemplo de Cristo, o qual ele já diz aqui no verso 1 do capítulo 5, dizendo que devemos ser imitadores de Deus como filhos amados e andar como Cristo, andar e amar como Cristo. E aqui no verso 21 ele diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, porque foi assim que Cristo viveu, para servir, no serviço do povo. Mas na igreja, irmãos, o que nós mais vemos é as pessoas querendo ser maiores que as outras.
O irmão quer ser maior do que o outro irmão, quer ser melhor do que o outro irmão, quer ser mais capaz do que o outro irmão. Ele quer que o irmão o sirva e não servir ao irmão. O evangelho é todo o contrário do mundo e da natureza humana pecaminosa. O homem quer ser rei. Em Gênesis, o texto diz que eles construíram uma torre, a Torre de Babel, para chegar até Deus. Eva come o fruto porque a resposta que ela tem da serpente maligna é que ela será igual a Deus. Ela não quer ser serva. O homem nunca quer ser menor, ele quer ser sempre maior. Ele não quer ser o empregado, ele quer ser patrão sempre. Mas aqui o apóstolo Paulo, na ótica do evangelho de Cristo, ele diz: sujeitai-vos uns aos outros. Assim é o relacionamento entre vós, cristãos. Em amor, no temor a Cristo, sujeitando-vos os irmãos uns aos outros, relacionando-se mutuamente com salmos, louvando a Deus com todo o coração, cheios do Espírito Santo. Essa é uma prova que somos cheios do Espírito Santo. E assim, meus irmãos, essa pequena lista de observações e exortações do apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso, mas que servem perfeitamente para a igreja do nosso tempo, porque são palavras atemporais. Elas varam o tempo todo, todos os séculos. São verdades eternas. Enquanto durar o mundo, pelo menos, essas palavras são verdadeiras e devem ser cridas e obedecidas. Vivam conforme as colocações desse texto. Encheios do Espírito. Controlem bem, usem bem o tempo de vocês. Andem prudentemente na vida. E sejam, de fato, pessoas como esse texto aponta. Que nosso Deus nos abençoe e que Ele mesmo nos ajude, com o seu Espírito Santo, a sermos homens e mulheres assim. Que na sua graça e na sua grande misericórdia, Ele envie o seu Espírito com uma grande medida sobre nós, irmãos, para que venhamos a andar dessa maneira. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Palavra salvarão.